Olá pessoal, eu vou falar hoje com vocês sobre as características moleculares do SARS-CoV-2. Bom, nós sabemos que o novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, é um vírus RNA de fita simples positivo. Ele é similar, por exemplo, à constituição de ácidos nucleicos do vírus HIV. O vírus HIV, ele também é um vírus RNA. Diferentemente do papilomavírus humano, que é o vírus causador do câncer de colo uterino, que é um vírus DNA circular. Então, o vírus que causa a Covid-19, SARS-CoV-2, conhecido como SARS-CoV-2, ele pertence ao gênero beta-coronavírus e ele tem como característica a capacidade de ser virulento e contagioso ao mesmo tempo. Geralmente, os vírus respiratórios, eles infectam a garganta e os pulmões. Aqueles que se concentram mais na região da garganta, eles provocam sintomas mais leves, porém se espalham mais facilmente, porque eles são mais contagiosos. Já os vírus que se encontram nos pulmões, eles causam doenças mais graves, eles causam alterações respiratórias mais graves, porém são menos contagiosos. E como eu falei para vocês agora, o SARS-CoV-2 ele possui as duas características. Ele é muito contagioso e muito virulento. E por que isso? Acredita-se que a chave esteja na sua questão gênica, então no seu genoma. De uma maneira geral, o genoma do SARS-CoV-2 possui cerca de 30 mil bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e uracila, porque como eu já disse, ele é um vírus RNA, então quando a gente tem um vírus RNA, a gente tem a troca da timina, que é uma base nitrogenada que constitui o DNA, pela uracila, que é uma base nitrogenada específica do RNA. E essas 30 mil bases nitrogenadas que constituem o SARS-CoV-2 conferem ao vírus as instruções para entrar na célula hospedeira, sequestrar seu maquinário bioquímico e molecular e, através disso, produzir partículas filhas, que são cópias de si mesmo. E para que isso? O vírus, quando ele entra na célula hospedeira, ele precisa produzir cópias de si mesmo para poder infectar as células sadias adjacentes. A gente já sabe também das características morfológicas do SARS-CoV-2, que ele possui uma proteína chamada de proteína S, que é essa daqui, proteína S spike ou espícula, que é essa daqui, que faz com que justamente o novo coronavírus se ligue à célula hospedeira humana. Por quê? A proteína S possui um receptor na célula hospedeira humana, que é o ECA2. A proteína ECA2, que é a enzima ECA2, uma proteína conhecida como enzima conversora de angiotensina 2. Então, a proteína spike é a chave para que haja o acoplamento da partícula viral com a célula humana. E por que essa questão da proteína spike é tão importante? Por que é importante a gente saber, por exemplo, que essa proteína spike possui, daquelas 30 mil bases nitrogenadas que constituem o SARS-CoV-2, 4 mil delas estão concentradas ali na proteína spike do vírus. Por que isso é importante? Por que a proteína spike é importante essas 4 mil bases nitrogenadas que constituem a proteína spike são importantes genomicamente? Porque acredita-se que seja justamente essa constituição gênica da proteína spike que possibilita a ela ser uma chave de duas partes, sendo uma delas a questão do acoplamento à célula hospedeira através do receptor ECA e a segunda, a questão da fusão da partícula viral com a membrana celular hospedeira. Então, aquela questão de você ter a junção da S com a ECA, você tem ali então que faça que o vírus ele tente entrar na célula, e só que para que o vírus consiga entrar na célula realmente e consiga fundir
todo o seu material gênico com o material gênico da célula hospedeira, precisa haver antes a fusão da partícula viral com a membrana, da célula hospedeira. E isso é feito através dessa segunda parte da proteína S. E é justamente esse ponto de fusão entre a partícula viral e a célula hospedeira que confere a estratégia que diferencia o SARS-CoV-2 dos demais coronavírus. Por quê? Porque o genoma do SARS-CoV-2 possui naquela proteína S, naquelas 4.000 bases nitrogenadas que constituem a proteína S, uma sequência de bases nitrogenadas, uma sequência de 12 bases nitrogenadas que são diferentes da sequência de bases nitrogenadas do mesmo local que constitui o SARS-CoV-1. Então, no SARS-CoV-2, a gente tem a seguinte sequência de bases nitrogenadas na proteína S, que é essa daqui: CCU, CGG, CGG, GCA. Então, essa sequência de bases nitrogenadas aqui é que confere ao SARS-CoV-2 a sua diferenciação do SARS-CoV-1 e do MERS e que acarreta a esse vírus a capacidade de contágio e virulência tão grande como a gente está vendo nos dias atuais. Então, como eu já disse, acredita-se que essa inserção no genoma do SARS-CoV-2, dessas 12 bases nitrogenadas diferentes do SARS-CoV-1, confere ao vírus a questão de se camuflar, de enganar o nosso sistema imune e conseguir um contágio mais rápido e uma virulência maior, certo? Então é isso que favorece a disseminação do vírus nos pacientes infectados e leva também ao desenvolvimento da Covid-19. E por quê? O que acontece? Então, aqui a gente tem a cara da proteína spike, que é essa cara aqui. Molecularmente, ela tem essa constituição e alguns cientistas franceses fizeram uma animação que, se fosse um desenho, você teria assim o corpo humanoide e a cara da proteína spike com essa planta carnívora aqui, com essa boca cheia de dente, esperando para abocanhar a célula hospedeira. Então, essa proteína spike, ela tem 4.000 pares de base, e entre esses 4.000 pares de base, a gente tem essa sequência de 12 bases nitrogenadas presentes no SARS-CoV-2, que torna a proteína S uma proteína diferente das espículas dos outros coronavírus similares, tá? E isso por quê? Porque não basta só o acoplamento da proteína S com o receptor celular da célula hospedeira, que é o ECA2. É necessário que haja um corte. Então, é necessário que haja uma enzima que faça o corte dessa proteína S para que haja, então, a fusão da partícula viral com a célula hospedeira. E no beta-coronavírus SARS-CoV-2, a gente tem como como enzima tesoura, a furina. A gente tem a furina, tá? Então, aqui, a gente tem o receptor, aqui a gente tem a membrana celular hospedeira, o receptor da ECA, certo? E aqui a proteína S do novo coronavírus, SARS-CoV-2. Então, eles se juntam ao acoplamento, como a gente está vendo aqui. Só que só isso não basta. Eu tenho que ter a fusão do vírus, da partícula viral com a membrana da célula hospedeira, igual a gente tem aqui, tem que ter uma fusão. E essa fusão, ela é feita justamente devido à sequência dessas 12 bases nitrogenadas, CCU, CGG, CGG, GCA, que confere como tesoura dessa união proteína S ECA2 a furina. A furina. A furina, ela é uma enzima presente em todas as nossas células e que tem uma função específica em todas as nossas células. Então, ela está presente em quase todas as nossas células e explicando, então, a questão da transmissão e virulência do SARS-CoV-2 ser tão intensa. Por quê?
Porque os outros coronavírus, como o SARS-CoV-1, por exemplo, eles utilizam como enzima de corte, como tesoura, né, as catepsinas e a TMPRSS2, que estão presentes apenas em algumas células. Já a furina está presente em todas as células. Aí a gente pode pensar, bom, se a gente sabe que essa enzima que faz com que haja a fusão da partícula viral com a célula hospedeira, então é só impedir isso e pronto, né? Você não tem a doença. Pois é, só que para fazer isso a gente tem que agir na furina. E a furina é uma enzima que oferece funções fisiológicas básicas da célula. Então, a gente não pode agir contra a furina, porque se a gente agir contra a furina, a gente vai impossibilitar o vírus de acoplar o seu material genético à célula hospedeira, mas também vai agir no maquinário da própria célula, e aí você vai cobrir um santo e descobrir outro, porque você vai acabar levando a uma lesão celular devido à inatividade da furina. Certo? Então, essa questão dessa sequência de 12 bases nitrogenadas que confere ao SARS-CoV-2 a possibilidade de ter como enzima de corte a furina, que leva ao vírus ter essa capacidade de virulência e contágio diferenciada do SARS-CoV-1 e de estar causando todo este problema que a gente está vendo aí no mundo afora. Então, a furina, ela possibilita o ponto de corte na espícula do vírus, e aí, então, há a questão da fusão da membrana viral com a membrana da célula hospedeira, e aí o genoma é transferido para a célula hospedeira, o genoma viral é transferido para a célula hospedeira, a célula hospedeira começa a produzir proteínas virais, começa a produzir partículas, né, cópias desses vírus, que são colocados para o meio externo da célula, para infectar células adjacentes sadias. E durante essa produção e essa exportação das partículas filhas para o meio exterior, para a infecção de outras células, o nosso sistema imune ele não detecta essas partículas virais filhas. Então, é um jeito de burlar o nosso sistema imune. Ele demora um pouco para perceber que ele está sendo invadido por um antígeno. Então, essa é uma estratégia que o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, possui para enganar o sistema imunológico humano e causar a Covid-19. Então, gente, o ponto de corte de furina, como eu disse para vocês, é a estratégia para o SARS-CoV-2 entrar nas nossas células e burlar o nosso sistema imunológico. Porém, a gente está longe ainda de ter certezas absolutas sobre o SARS-CoV-2. Vocês devem ter acompanhado aí a questão da discussão da OMS, dos pacientes assintomáticos, o que acontece, o que deixa de acontecer, se eles fazem a transmissão do vírus ou não. A gente ainda está muito no começo. A ciência, ela não se faz em 6 meses. Por mais que a gente queira respostas, a gente não pode cobrar respostas tão rápidas da ciência assim. Por quê? Porque se você acaba resolvendo um problema e causando outro, tá? Se você for analisar a história da ciência, você sempre teve um período de conhecimento a ser desenvolvido para poder dominar as doenças. A gente pode ver a questão vacinal, antes as pessoas morriam de coqueluche, difteria, paralisia infantil, sarampo. Isso foi contornado com a questão das vacinas, mas se levou um tempo, até o início do século XX, por exemplo. Se você for verificar o número de óbitos, muitas pessoas morriam jovens de coqueluche, difteria, ou seja, são doenças que estavam aí até o século passado e que a gente demorou um pouco para dominar. Inclusive, algumas delas estão voltando hoje pela questão da não imunização, mas isso é um outro ponto. E o coronavírus, o novo SARS-CoV-2, né, ele vai demorar ainda um pouco para a gente ter alguma certeza, para a gente ter o domínio sobre o que ele é, ou sobre o que ele não é, ou sobre o que ele causa no nosso organismo. A gente está colhendo os resultados agora. Tá? Então, essa questão da ação molecular do vírus, da questão do ponto de furina, ponto de corte pela furina, é muito importante para a gente poder desenvolver um fármaco ou até uma vacina.
mas certezas absolutas a gente ainda não tem. Então é muito precoce a gente falar, olha, é X, é Y, é Z, porque a gente ainda não sabe, tá? A gente pode citar até como exemplo bem recente a questão do HIV, do vírus da AIDS, que até entre 1980 e 1990 matou muita gente, porque não se entendia como o funcionamento dele, não se entendia como que esse vírus agia, e até hoje a gente não sabe a cura, mas a gente tem como amenizar, como mitigar os sintomas e os sinais dessa doença. Os indivíduos HIV positivos, eles vivem muito bem, têm uma vida considerada normal, mas isso demorou um tempo, não foi do dia para a noite, tá? A gente está em 2020 e isso é desse jeito. Agora, em 1980, 1990, não era bem assim, cerca de 40 anos, isso foi modificado. Agora, a gente tem 6 meses de Covid-19, praticamente. Vai demorar um pouco ainda para a gente ter certezas absolutas para poder levar a ações concretas de prevenção do contágio dessa doença pela população. No momento que a gente tem são as medidas de isolamento, usar máscara, enfim, higiene pessoal, tá certo? Então, pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês, pelo interesse de vocês e coloco aí uma mensagem de esperança de que vai ficar tudo bem e logo estaremos todos aí juntos novamente, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!